Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a professora Josilene, que trabalho com as práticas artísticas na educação integral e nas escolas que ofertam o tempo ampliado. Que bom estar aqui com vocês para mais uma aula. Antes de começarmos, vamos fazer aquela revisãozinha do que tratamos na aula passada. Para quem não está lembrado, vamos lá? Na aula passada, falamos sobre cultura hip hop, ou seja, desse movimento onde tratamos sobre algumas de suas características. Mas vamos continuar hoje falando sobre cultura hip hop. Vamos relembrar um pouquinho. O hip hop é um movimento artístico da cultura urbana, com traços da cultura e história de matriz africana. Lembram? Ele surge lá na Jamaica, depois nos Estados Unidos e se expande para o mundo inteiro, né? O hip hop preza pela paz, pela coletividade, pelo conhecimento e desenvolvimento de uma consciência crítica. Também falei disso na aula passada. Para que a gente tenha hip hop, é muito simples. Temos uma equaçãozinha. Não estou falando de matemática, mas é uma equação. Essa equação é assim: hip hop é igual ao DJ, mais o MC, mais o break, mais o grafite, mais conhecimento. Esta equação é que vai me dar o hip hop. Se eu tiver essas partes isoladas, eu não tenho esse movimento todo. Eu preciso de todos esses elementos, toda essa equação para formar o hip hop. Mas para começar a nossa aula de hoje, eu proponho para vocês que assistam a um vídeo da DJ Gisele. Vamos lá? Então, gente, gostaram? Como vocês viram, a produção musical exige uma certa habilidade, mas nada impossível, que vocês também podem experimentar aí. E na aula de hoje, a gente vai ver isso passo a passo. Mas antes disso, eu vou retomar o desafio que eu propus para vocês na aula passada. Vamos lembrar qual foi? Eu chamei de desafio 1. Que era o seguinte: no papel do beatmaker e do MC, você vai compor sua música a partir de uma base sonora de hip hop. Nossa, quanta coisa, né? Eu lembro que na aula passada eu pedi para que vocês pesquisassem aí no YouTube alguma base sonora. Não sei se fizeram, mas se não fizeram, ainda dá tempo, tá certo? Então, assim, para que a gente possa resolver esse desafio, a gente vai fazê-lo por partes. Vamos ver qual vai ser a seguinte. A seguinte parte eu também propus na aula passada, que foi uma temática, para que vocês pensassem sobre essa temática, que é muito simples. A volta às aulas em tempos de pandemia, tão longe e tão perto. Puxa vida, o que será que essa temática nos diz? O que será que eu quero dizer com isso e o que vocês compreendem sobre isso? Essa é uma temática muito familiar a todos nós, né? Acredito que vocês estejam vivendo forte, assim como eu também estou vivendo este momento, né? Essa volta às aulas em tempo de pandemia. Tão longe e tão perto. O que será que isso fala, né? Bom, quando nós nos colocamos diante de uma situação, ou de uma temática, ou de uma imagem, ou de uma música, seja lá o que for, automaticamente nós estabelecemos algumas conexões. Nós pensamos em alguma coisa, ou nós sentimos alguma coisa, ou a gente visualiza alguma coisa. Então, o que eu proponho para vocês com esta temática é quais conexões vocês conseguem fazer a partir dela. Essas conexões podem aparecer em forma de imagens.
E quando eu proponho isso, gente, eu quero dizer assim, não tenham medo de imaginar, não tenham medo de sentir. Porque a gente, quando trata de arte, a gente tem que dar asas à nossa imaginação, a gente não pode impor limites ao nosso pensamento. Então, fiquem bem livres para pensar e para tentar identificar o que essa temática causa para vocês. Tá certo? Bom, eu fiz essa proposta para 2 estudantes do Ensino Fundamental 2, o Fernando e o Henrique. E pedi a eles também que pensassem sobre essas temáticas. E eu já vou mostrar para vocês. Combinado? Então, vamos ver o próximo desafio? Desafio 2. Faça uma lista de palavras relacionadas ao tema proposto. Bom, proponho aí a vocês, certo? Listem, peguem uma folha e façam essa lista, assim como o Fernando e o Henrique fizeram. Que eu já vou mostrar para vocês quais as palavras eles elencaram a partir desta temática proposta. Vamos dar uma lida ali? Ligado, conhecimento, rude, ação, pandemia, vacilão, pegar, saudade. Essas palavras, como que eles fizeram esse processo? Vendo, lendo sobre a temática que eu propus, o que imediatamente veio à mente deles? Ligado. Puxa, tem que estar ligado com alguma coisa. Eu preciso de conhecimento para lidar com esse tempo. Rude. Puxa, o que será que é rude, né? Preciso de ação. Ah, tem pandemia nessa história, né? Vacilão. Meu Deus, o que será que é o vacilão, né? Dar um vacilo grande. Pegar. Saudade. Puxa, quanta saudade eu tenho dos meus amigos, das pessoas, que eu não consigo mais me encontrar fisicamente, dos meus colegas na escola, né? Então, talvez eles tenham pensado, essas palavras simbolizam tudo o que eles sentiram, o que eles pensaram, a partir da temática proposta, né? Mas não para aí não, gente. Vem o desafio 3. A partir dessas palavras, eu fiz uma outra proposta, que eu quero que vocês anotem e também vão resolvendo aí esses desafios, tá certo? Vamos ao desafio 3. Para cada palavra listada, escreva uma palavra que rime. Puxa vida, o que será que rima, por exemplo, com ligado? Não sei, a gente já vai ver aí o que eles escreveram. Eu não sei que palavras vocês escreveram na listinha, mas agora estabeleçam rimas para elas, né? Que essa é a proposta 3, o desafio número 3. Vamos ver o que eles fizeram? Ligado, cuidado. Tenho que estar ligado e tomar cuidado. Será que é isso? Pode ser? Conhecimento, distanciamento. Opa, eu tenho, para que eu haja de uma forma consciente e mantenha o distanciamento, eu tenho que ter conhecimento. Eu tenho que saber por que é que eu tenho que manter esse distanciamento. E não chegar lá no shopping e entrar todo mundo na escada rolante sem dar 1,5 metro de distância. Não sei se vocês já viram isso acontecer, ou eu ficar numa fila de algum lugar que eu vá fazer alguma compra e as pessoas vão se empurrando na fila. Não, eu tenho que saber, eu tenho que trazer isso para a minha vida, essa ideia, eu tenho que manter o distanciamento, da mesma forma que eu também tenho que usar máscara, né? A gente já sabe disso, já ouviu um monte disso, mas a partir da temática que eu propus, o Fernando e o Henrique pensaram, opa, conhecimento, distanciamento. 2 palavras que rimam e muito importante, né? Para este momento. Rude, eu tenho que tomar uma atitude. Eu não posso ficar fechado, eu tenho que tomar atitudes. E que atitude será que eu posso tomar, gente? Será que a hora que eu estiver lá naquela fila e que vem um ali empurrando, se aglomerando atrás de mim, eu não posso chegar e falar, dá licença,
Vamos manter a distância? Será que eu posso falar isso? Claro que eu posso. Eu estou preservando a minha saúde como as demais pessoas, né? Da minha família, meus amigos, de todas. Então, eu acho que isso é tomar uma atitude. E não ter vergonha disso não, gente. Tá certo? Porque isso é o nosso dever, isso é o nosso direito. Que a gente tem que praticar, né? Bacana. Ação, educação. Puxa vida, eu preciso de ações, eu preciso de educação. São duas coisas que estão intimamente ligadas. E eu não posso separar uma coisa da outra, né? Pandemia, agonia. Ai, que agonia que me dá, né? Esse tempo que não passa e a vacina chega e não acaba. Enfim, a gente vive esse momento que é um sofrimento, né? Que eles chamaram de agonia. Né? Estamos vivendo, né? Vacilão com sabão. Opa, o que tem que ver o vacilão? O vacilo, não posso vacilar. E ficar aqui com as minhas mãos, com a minha roupa suja, enfim, sei lá, com a minha máscara que eu não troco. Opa, não posso vacilar, eu preciso usar sabão aí nessa história, né? Pegar e cuidar, certo? Vou pegar as coisas aqui, mas ó, meu alquinho tem que estar presente. Porque eu estou falando numa temática de volta às aulas em tempo de pandemia. Está tão longe, mas está tão perto de nós isso tudo, né? Eu pegar as coisas, eu pegar meu material e eu aprender os cuidados, né? Que eu tenho que ter com essa minha convivência na sala de aula, enfim, na sociedade. Saudade e verdade. Puxa, saudade, né? Que saudade eu tenho de estar livre, né? Sem me preocupar com a pandemia. De eu poder abraçar, de eu poder beijar os meus amigos, né? De verdade. E não só assim, né? Então, eu penso que essas palavras que os meninos listaram aqui estão relacionadas à temática proposta, né? E o que vocês fizeram, gente? Eu estou curiosa para saber. E vou pedir, compartilhem. Não deixem de fazer esse trabalho, compartilhem. Até porque a gente vai poder utilizar os trabalhos, vocês vão poder expor esses trabalhos num outro momento que vem mais para frente, que eu vou falar para vocês aqui, ó, em off para a rede toda. Nós temos uma Bienal de Arte e Educação que vai acontecer este ano. E eu conto com a participação de vocês. Tá certo? Vamos adiante, gente. Não parou aí. Eu tenho mais um desafio. Então, vocês já têm uma lista de palavras, vocês já têm as rimas. E agora? Vamos ao desafio 4. Olha só o que eu estou propondo, gente. Que vocês juntem essa escrita que vocês fizeram até então e criem uma estrofe. O que é uma estrofe, gente? Vocês vão criar um verso. Vocês vão, com versos, vocês vão criar uma estrofe. Que vai ser a letra de uma música. Que eu já tenho aqui também, que os meninos já me mandaram. Vamos ver como é que ficou a letra deles? Então, eu vou ler aqui para vocês. Essa tal de pandemia já virou uma agonia. É real que essa saudade está pegando de verdade. Ah, mas você já está ligado. É preciso ter cuidado. Sem querer ser rude, tome uma atitude. Para esse bicho não pegar, você tem que se cuidar. Não seja vacilão, lave a mão com água e sabão. Tenha conhecimento e pratique o distanciamento. Para ter educação, se envolva numa ação. Puxa, que bacana, né? Então, eles criaram essa estrofe, né? Com esses versos que eles montaram a partir das palavras, né? Esse é o desafio de vocês. Criem seus versos, criem suas estrofes e compartilhem com a gente. Bom, até aqui, pessoal, vocês fizeram uma parte da tarefa que eu propus, tá certo? Vamos adiante. Temos o desafio 5,
porque eu retomei lá a proposta inicial do trabalho. Lembra quando na aula passada e no começo desta aula, eu propus essa atividade. No papel do beatmaker e do MC, você vai compor sua música a partir de uma base sonora de hip hop. O que vocês fizeram até aqui? Vocês fizeram, por enquanto, o papel do MC. Vocês têm uma letra. Vocês têm uma letra de música, mas a gente não tem a música ainda. Vocês criaram nessa letra de música uma sonoridade, tem um ritmo por causa das rimas, certo? Essa estrofe me traz isso, mas ela não me traz a música ainda. Então, a gente vai ter que criar, o beatmaker é o que cria a base sonora, ele compõe a base sonora. Na verdade, vocês não vão compor uma base, vocês vão pegar uma base já existente. E para explicar bem bonitinho e bem legal, eu convidei o BK12. Lembra do nosso DJ que falou na aula passada? Então, ele está aqui de novo. Eu pedi para que ele gravasse um vídeo explicando para vocês como fazer isso. Como juntar tudo agora. Pegar essa estrofe juntando com a base sonora. Vamos ver o vídeo que ele gravou para nós? Salve a todos, novamente aqui de BK12. Convite da prof aí para falar um pouco mais a respeito do hip hop. Hoje eu vou falar para vocês um pouco a respeito da arte do MC. O MC que é esse cara que comanda a festa, né, que faz a interação ali, o cara que escreve as letras, né, que faz os raps, e o cara que também às vezes faz o improviso também, né, ao extremo vai as batalhas de MC aí e tal, mas o cara que põe um improviso no meio de um show, né, e aquele cara que comanda a festa, né, que interage com o público, fazendo com que o público se sinta mais presente, mais participante do evento, né, então essa é a parte do MC. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar aqui com o material que a professora trouxe, né, que os alunos mandaram. Então foi proposta essa atividade de fazer a lista das palavras, né, as palavras-chave, de criar rimas com essas palavras, e a professora me mandou essas rimas com um desafio de dar o próximo passo, que é colocar elas em cima de um instrumental, né, transformar as rimas realmente num rap, né, num ritmo e poesia, certo? Então tá aqui, ó, ela me mandou aqui essas frases aqui que formam esses versos. Vou ler para vocês. Essa tal de pandemia já virou uma agonia. É real que essa saudade tá pegando de verdade, mas se você tá ligado, é preciso ter cuidado. Sem querer ser rude, tome uma atitude. Para esse bicho não pegar, você tem que se cuidar. Não seja vacilão, lave a mão com água e sabão, tenha conhecimento e pratique o distanciamento. Para ter educação, se envolva nessa ação. Legal, então os alunos aí proporam essas rimas, né? E essas rimas aqui, elas têm uma métrica. Então para a gente transformar isso aqui num rap, a gente vai ter que ter uma base instrumental, né? E a base instrumental ela tem que ter assim uma certa harmonia com a rima, na questão do tamanho. Então a gente tem que fazer caber. A base instrumental de rap, ela tem uma característica de ser quaternária, né? Ela tem 4 tempos, então é sempre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí nesses 4 tempos, então a gente sempre vai ouvir o bumbo, que é a parte grave, né? O bum. A caixa, né? Que é a parte mais aguda, que é o pá. E um timbalzinho, um hit-hat, que é o tss, 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 que vai dar o swing ali. Então, seguindo isso, vai sempre estar o bumbo no primeiro tempo, depois a caixa no segundo, o bumbo no outro e a caixa no outro. Então, pum, pá, pum, pá, pum, pá. É isso aí, né? Seguindo o tempo. E a gente vai fazer nossas frases se encaixarem nesses tempos, certo? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar a parte, entre aspas, tônica da frase, onde estaria ali a ênfase, e ela vai bater junto com o tempo forte do rap, que é o segundo, né? Que é o pum, pá, pum, pá, pum, pá. Essa batida. Quando eu comecei a fazer rap, né? A gente procurava em discos de vinil, em gravações de fita,
partes das músicas que tinham só instrumental pra gente poder cantar em cima, né? Porque ainda não existia assim muitos os beats que a gente chama, que são as batidas de rap, os instrumentais pro rap, né? Aí, depois de um tempo, a gente começou a encontrar alguns discos de vinil que tinham essas batidas gravadas e tal, mas acabava que todo mundo tinha as mesmas batidas e a gente, querendo diferenciar o nosso trabalho, a gente começou a procurar como fazer. Então, quando começou a chegar os computadores em casa, assim, né, os PCs, personal computers, e começou a engatinhar a internet, a gente começou a pesquisar como a gente poderia produzir nossos próprios instrumentais e a gente começou a criar isso. Então eu aproveitei isso para criar uma batida para a gente poder fazer essa nossa rima aqui, nossos versos virarem uma música, né? Então eu criei aqui, vou mostrar para vocês. Ó. Basicamente é isso aqui, ó. Igualzinho. Ó, então bumbo e caixa, com um pouco de swing. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? É isso aqui que a gente fez. Aí, a gente vai pegar essas frases aqui e vamos colocar em cima. Vamos ver como é que fica, certo? Eu tava olhando aqui, ó, eu vi que tem aqui, por exemplo, essa frase aqui no meio. Sem querer ser rude, tome uma atitude. A gente pode pegar essa frase e também a última aqui, ó. Para ter educação, se envolva nessa ação. E a gente construiu uma coisa que é muito comum no rap, que é o refrão. O refrão é esse artifício do MC para poder ter essa interação com o público, para poder ter o canto e a resposta e fazer o público fazer parte do show ali, né? Que cria essa interação e fica muito mais legal. Então a gente junta essa parte e faz um refrãozinho, tipo... Sem querer ser rude, tome uma atitude. Para ter educação, se envolva nessa ação. Sem querer ser rude, tome uma atitude. Para ter educação, se envolva nessa ação. E aí eu entro com esses versos aqui. Vamos ver como é que vai ficar? Então eu faço um refrão, aí eu faço o verso, depois volta no refrão e na sequência seria a segunda parte, né? O desenvolvimento dessas rimas, né? Desse discurso, desse raciocínio. Vamos lá então. No comecinho, 2, 3, 4. Sem querer ser rude, tome uma atitude. Para ter educação, se envolva nessa ação. Sem querer ser rude, tome uma atitude. Para ter educação, se envolva nessa ação. Essa tal de pandemia já virou uma agonia. É real que essa saudade tá pegando de verdade. Mas se você tá ligado, é preciso ter cuidado. Pra esse bicho não pegar, você tem que se cuidar. Não seja vacilão, lave a mão com água e sabão. E tenha conhecimento, pratique o distanciamento. Pratique o distanciamento. Sem querer ser rude, tome uma atitude. Para ter educação, se envolva nessa ação. Sem querer ser rude, tome uma atitude. Para ter educação, se envolva nessa ação. Então, você perceba como a gente bota a parte forte em cima da onde tá batendo a caixa ali, ó. Quer ver no comecinho, ó? 1, 2, 3, 4. Essa tal de pandemia já virou uma agonia. É real que essa saudade tá pegando de verdade. Então no saudade e verdade você vê que bate no ad ali, que é a parte forte, ó. É real que essa saudade tá pegando de verdade, certo? Então é assim que a gente constrói, coloca as rimas em cima das batidas, né? Lembrando que as batidas, elas podem ser de variadas velocidades, mais rápidas, mais devagar, elas podem ser de alguns subestilos de rap diferente, né? Mais old school, mais golden era, mais boom bap, mais trap, pode ser de vários tipos, né? Mas ele sempre segue essa coisa quadrada do 1, 2, 3, 4 e da parte forte da frase batendo junto com a parte forte do ritmo ali, que seria a caixa, né? O tempo 2 e o tempo 4, certo? Então, essa foi uma maneira bem, assim, básica, né? Mostrar para vocês como que a gente cria um rap, né? Para as pessoas que têm interesse, assim, então podem procurar beats na internet mesmo, beats de direito autoral livre, né? Ou beats que estejam ali que você possa simplesmente usar para você se ouvir, para você
poder começar de alguma maneira, né? E também procurar um beatmaker, né? Que é o subtipo de DJ, que é aquele cara que produz as batidas, né? Que existem vários em Curitiba, né? Inclusive Curitiba é um polo muito forte disso e que podem produzir instrumentais. Inclusive, se vocês quiserem, a gente aqui na Academia 12 de DJs produz também, pode entrar em contato com a gente. E você produz sua batida, constrói lá a sua rima, coloca em cima disso. Você também pode ser um beatmaker, né? Hoje em dia é muito fácil você pesquisar na internet softwares livres e maneiras de criar beats, né? Criar ali as suas músicas, certo? E assim você vai fazer o seu rap. E é isso aí, gente. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Valeu? Puxa, que bacana que ficou, né, gente? Eu acho que a explicação do Kleber foi muito legal. Vocês podem perceber que é possível, sim, a gente compor, a gente fazer as próprias músicas, né? Não é tão difícil. O que precisa é treinar bastante. Então, como vocês viram que o Kleber explicou, toda música tem uma métrica, né? E a gente tem que compreender essa métrica para que a gente possa colocar as nossas rimas em cima, né? Colocar a poesia. Então, as duas coisas são extremamente importantes para que a gente possa fazer a música, né, para o hip hop. Eu trouxe aqui para vocês, eu quero só retomar para que vocês pensem e entendam bem que o trabalho do hip hop, que o trabalho do MC, ele não é casual. Ele sempre tem uma intenção. Ou seja, aquelas poesias, a temática que eu trago como um disparador para vocês, ela é intencional. Por quê? Porque ela fala de um contexto o qual a gente está vivendo, que é uma das características do rapper, por exemplo. Ele traz o contexto, ele fala de alguma coisa, ele denuncia alguma coisa, que na voz do MC vem à tona. Ou seja, por enquanto vocês estavam só no papel, só escrevendo, né? Registrando. E o MC vai fazer o quê? Ele vai fazer aquela fala junto com a música, assim como o Kleber apresentou para a gente, né? Que ele trabalhou em cima da música que os meninos aí compuseram. Eu vou ler para vocês um trechinho aqui para que a gente entenda um pouco mais sobre o MC. O MC. Em um evento de hip hop, o mestre ou a mestra de cerimônia, MC, veicula a mensagem declama e canta a poesia, da qual geralmente tem a autoria. Ou seja, ele produz. Aquela poesia é o que ele quer falar. Ele constrói, é a fala dele em forma de poesia, né? Seu papel é usar a voz para falar do cotidiano. Ele ou ela, pela poesia, trazem aspectos do contexto social e cultural e mostram de que maneira mantém relações com questões globais e locais. Ou seja, gente, essa temática que propus a vocês está extremamente relacionada ao nosso momento. Eu não inventei do além, certo? Então, essa característica, coloquem a característica de vocês, a marca de vocês como MC, que é a proposta que eu fiz inicialmente, no papel do beatmaker e do MC, né? Sejam MCs, protagonizem as suas histórias. Não tenham medo de falar o que vocês pensam, o que vocês sentem, o que vocês gostariam que fosse este momento de pandemia. Por isso que quando eu coloco tão longe e tão perto, é uma forma de eu pensar o que está longe do meu alcance e o que está ao meu alcance, o que eu posso pegar e o que eu não posso, mas eu gostaria que fosse. Então, esse é um desafiozinho para que vocês protagonizem as suas histórias como um MC, certo? Então, aqui, trago como base, né, esse livro que já utilizei na aula passada, que é da Ana Lúcia Silva Souza, né, que nos fala um pouco, sabe, sobre o hip hop. Tá? Então, eu li aquele trechinho, especialmente do MC, mas tem outras coisas também que, se vocês quiserem, pesquisem no livro que vocês vão encontrar aí na internet, tá certo? Bom, então, como vocês já viram, é possível vocês fazerem música também. Proponho que façam e compartilhem conosco. Compartilhem aqui, ó, no nosso e-mail,
oficinasdointegral@gmail.com. Mandem e-mail para a gente, mandem, se puderem gravar um videozinho, se não conseguirem gravar o vídeo, quiserem mandar só a letra da música, também mandem. Não esqueçam de colocar aos cuidados da professora Josilene, que é importante, e a segunda coisa, o nome completo de vocês e a escola que vocês estudam, tá certo? Para que eu possa organizar esses e-mails e eu tenha registrado de quem que é. Tá bom, gente? Conto aí com a participação de vocês e com os e-mails. Tá legal? Vamos adiante? Então, gente, quando a gente fala em arte, especialmente no mundo contemporâneo, o qual estamos vivendo, existem várias maneiras para que a gente produza arte. Hoje, a gente não pensa mais naquele conceito de artista, o cara que é o artesão, por exemplo, aquele cara que faz tudo, que pinta, que compra seu quadro, que, no caso da pintura, né? Ou o dançarino que faz um estilo único de dança, ou seja, as coisas separadas em caixinhas. Hoje eu não penso mais a arte dessa forma. Hoje eu penso uma arte que eu posso integrar várias linguagens numa única linguagem. Eu posso fazer essa mistura, que eu chamo de hibridismo. E o hip-hop, ele me traz isso. O hip-hop me dá essa possibilidade híbrida de pensar a arte. Eu posso misturar aqui música, eu posso misturar poesia, eu posso misturar dança, eu posso misturar o grafite. Eu tenho essa liberdade, sabe, de compor e chamar isso de uma expressão artística. Então, a expressão artística hoje, no mundo contemporâneo, me traz essa possibilidade, onde o artista não é aquele que produz sozinho. O artista é aquele que trabalha de uma forma colaborativa. E o artista é aquele que pode, sim, pegar alguma coisa que o outro produziu, ressignificar, colocar outros sentidos. O que a gente tem que compreender é que a produção artística, ela não é uma coisa aleatória. E quem produz arte não é aquelas pessoas que são iluminadas, não existe. Quem produz arte é a pessoa que quer falar sobre uma determinada coisa, alguma situação que está acontecendo. O artista é aquele que sempre olha para a realidade com olhos muito atentos, olhos que percebem, sabe, às vezes as entrelinhas, as coisas que estão explícitas e talvez as pessoas, de uma maneira geral, não consigam enxergar. É preciso eu produzir arte que, através da arte, as pessoas se enxerguem naquele contexto, ou enxergar aquilo que está além daquilo que nos é mostrado num primeiro momento, né? Então, esse exercício, sabe, de olhar para as coisas e procurar ver o que elas estão querendo dizer, é importante para que a gente também consiga se perceber como um produtor artístico, que não é aquele artesão, aquele que vai reproduzir tudo igual, por exemplo. A gente não faz as coisas iguais, porque somos pessoas diferentes, pensamos de uma forma diferente. Quando propus a vocês esses desafios que a gente acabou de ver, eu tenho certeza que cada um de vocês vai me dar uma resposta diferente, porque vocês não pensam da mesma maneira. Quando eu falo aqui nessa temática, volta às aulas, eu tenho certeza que tem gente que está assim, oba, estou voltando, que legal, vou fazer isso, fazer isso, fazer isso. Tem outras pessoas que já vão ficar com um pouco de receio. Tem pessoas que vão visualizar a escola, vão visualizar o mundo de uma maneira, outras vão visualizar esse mundo mais restrito, com medo, mais fechado. Eu não sei, gente, porque, como eu falei, cada um é diferente e olha de uma maneira diferente. E esse olhar diferente que eu quero que vocês treinem. No caso aqui, a gente está treinando esse olhar para uma produção musical, que vocês estão fazendo um rap, né? E para fazer esse rap, ele não fica pronto na primeira vez que eu faço. Ou melhor, nenhuma produção fica pronta com uma vez. Fiz e acabou. Não, a gente tem que ir num processo de experimentação para que a gente consiga chegar a um resultado, mais ou menos. Porque o experimentar é que me garante, sabe, o meu desenvolvimento pessoal enquanto produtor artístico ou outro, certo? Então, experimentem esses diferentes ritmos, essas diferentes métricas musicais, essas diferentes rimas.
Só vocês podem fazer isso. Não existe um modelo que eu vá dizer, faça assim. Então, o que o Kleber nos mostrou agora há pouco, ele mostrou um jeito de fazer, mas ele não é uma regra que todo mundo tem que fazer igualzinho. Tá? Então, é experimentando que vocês vão descobrir essas diferentes maneiras de se produzir arte. Para que vocês compreendam um pouco mais, ou pensem um pouco mais sobre isso que eu estou falando, eu convidei agora a DJ Gisele para falar um pouquinho sobre a história dela, contar para vocês como é que foi esse processo dela até ela se transformar uma DJ. Vamos ver o que a Gisele vai contar para nós? É hora da curiosidade. Imagina. Salve, salve, jovens! Meu nome é Gisele Dias, a.k.a. Ellie, also known as, que é uma abreviação que a gente usa, chama a.k.a. para o nosso nome artístico. No meu caso, eu sou a DJ Ellie. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu comecei a discotecar em 2004 profissionalmente, comecei a aprender lá por 2002, 2003. Aprendi com os meus amigos que já eram DJs. Eu era a única menina na turma e tal. Na época não tinha muitas mulheres que discotecavam, então foi um trabalho assim, aos pouquinhos, né? O pessoal ainda tinha um certo preconceito com mulheres tocando. Mas foi legal, a galera me ajudou bastante, me apadrinharam e logo eu comecei a discotecar nos clubes lá de Santos, eu sou de lá. Comecei a tocar, na verdade, em campeonatos de surf e skate, e o skate aí tem essa coisa do hip hop, né? Essa cultura hip hop que é muito legal, que abrange o grafite, abrange dança. Puxa, gente, que bacana, né? Essa experiência que a Gisele, compartilhou conosco, né? A Gisele foi uma pessoa que se encantou pela música, né? E como ela contou para vocês, ela foi atrás. E o que eu já tinha falado antes, a importância de experimentar. Ela chega numa produção sonora experimentando. E essa experimentação possibilita, sabe, uma coisa que ela destacou ali, a questão do erro. Puxa, errei, mas eu posso consertar esse erro. Esse erro não é um erro. Esse erro pode ser o acerto, sabe? É isso que é legal a gente pensar e não ficar com isso, não sei fazer, errei. Não, gente, errei, acerto. Sempre tem um jeito para eu dar. E no caso aqui do DJ, ele pode consertar na hora, sabe? Vai depender da habilidade que ele tem. Então, eu acho que algumas palavras importantes, sabe, que vocês têm que compreender é que, para eu fazer uma produção artística, eu preciso o quê? Experimentar muito. E não pensar assim, fiz e acabou. Querer um produto final pronto. Não. O que vale é a experimentação, é o processo. Para eu chegar nesse processo, vocês precisam o quê? Pesquisar, aprender a realizar essas pesquisas. Não é colocar lá no Google a primeira música, vou pegar essa. Não, gente, a gente não faz as coisas para cumprir na escola. Vou fazer porque é para ter uma nota, vou fazer porque a professora está pedindo. Não. Façam com prazer. Pesquisem, explorem. Então, não peguem lá do primeiro site que vocês colocaram a primeira música que vocês acham. Não. Pesquisem. O máximo que vocês puderem. Aprendam a fazer, vou usar uma palavrinha aqui, a curadoria do conhecimento de vocês. Vocês são donos do conhecimento. Vocês traçam os trilhos que vocês querem seguir. Vocês que constroem suas trilhas de aprendizagem. Então, assim, tentem tirar essa lógica de pensar que a escola, estou fazendo para cumprir o que a escola está pedindo. O conhecimento, gente, é muito maior que isso. E quando eu falo em conhecimento artístico, eu estou propondo a vocês que se coloquem nesse lugar de produtores de arte. Tá? E se colocar nesse lugar de produtor de arte, é isso, é se lançar. Se lançar nesse mundo da pesquisa e da experimentação. E não pensar, não deu, não deu, eu quero fazer isso. Para eu fazer determinada coisa, vamos lá, vamos tentar, vamos experimentar. Não deu com esse material, deu com aquele, deu com outro.
tá certo? E eu acho que a Gisele mostra isso pra gente de uma forma bacana. Ela construiu essa trajetória dela de DJ por muito tempo. Ela é uma DJ e continua nesse processo, né, de estudo e de pesquisa, tá certo? Então, mais uma vez, convido vocês a se lançarem, tenham coragem, pesquisem, tá certo? E se quiserem saber mais coisas sobre essa temática, que eu imagino que vai ter gente, sim, que quer saber mais, entrem lá nas redes sociais, peçam a pessoas, aos responsáveis que auxiliem vocês, ou vocês auxiliem eles, mostrem a eles também, né? Essa gama, esses caminhos, e busquem saber mais sobre o papel do DJ, do MC, e busquem conhecer mais o hip hop. Combinado? Bom, quero agradecer especialmente nesta aula de hoje, né, a participação do Kleber, que é o DJ BK. Então, Kleber, muito obrigada por você aceitar esse desafio e estar aqui conosco. O Kleber, como eu já falei na aula passada, além de músico, ele é um pesquisador, né, da música, e ele é professor também de DJ, além de DJ também que ele é, né? Então, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Agradeço também aos estudantes Fernando Lima e Henrique Lima, que toparam, né, o desafio que eu propus e compuseram um rap para que eu pudesse mostrar aqui para vocês. Então, agradeço. E como a nossa aula já está chegando ao fim, eu só vou dar uma dica do que é que a gente vai tratar na próxima aula. Combinado? Bom, na próxima aula, vou continuar ainda falando de cultura hip hop. Mas quando eu falo de hip hop, eu não estou falando só do DJ, do MC, né? Eu vou trazer uma outra coisa para que a gente comece a trabalhar. A gente vai falar um pouquinho sobre dança. E não quero ninguém aí se arrepiando e falar, ai meu Deus, eu não danço. Não, gente. A gente vai falar de break, certo? Porque o break é um segmento também do hip hop. Lembram da equação que eu mostrei? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E, para isso, eu tenho uma entrevista com um dançarino de break, né? Que eu vou mostrar para vocês essa entrevista que a Gisele fez, inclusive, com ele, que é o irmão da Gisele, que é o dançarino de break. Ele vai contar um pouquinho dele, vai dançar um pouquinho para vocês verem. Então, esse vai ser o assunto que eu vou falar na próxima aula. Lembrando também que a Gisele pontuou ali que a discotecagem, esse trabalho de música que ela faz, ele não está só presente, essa cultura hip hop, na dança ou no grafite, ela também está presente em movimentos do skate, do surf, que foi nesses lugares aonde a Gisele continuou e desenvolveu, foi instigada, sabe, a se tornar uma DJ. Tá? Então, assim, fiquem atentos para ver aonde é o lugar de cada um, certo? Porque às vezes a gente está num lugar e nem se dá conta, né? Pode ser pela dança, pode ser pelo skate, pode ser pelo surf ou por outra manifestação. Tá certo? Então, assim, vou deixar vocês hoje ouvindo aí mais um trechinho da Gisele, tá certo? A Gisele tocando e continuamos na sequência, ok? Um abraço e até a próxima. So let's go.